Olá, boa noite. Já percebeu como é que tá quente? O verão veio com tudo nesse ano e parece que não tem prazo para acabar. É a estação da praia, do sol e também de muito esporte. E para falar um pouco sobre os esportes da moda, principalmente dessa época do ano, eu converso hoje com o preparador físico Thiago Arias. Boa noite, Thiago, bem-vindo. Boa noite, Roberta, obrigado. E também com o médico especialista em medicina do esporte, Dr. Lucas Jankauskas. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite. Quando a gente fala de verão, fala de praia, fala de corpo sarado, todo mundo quer ficar em forma para o verão, né? A gente tem algum esporte definido como esporte do verão? Na verdade, pelo fato, né, do verão ele chamar muito a praia, a gente vive numa cidade de praia, as pessoas elas acabam optando por fazer um exercício físico ao ar livre. A corrida é um dos principais, a caminhada e a corrida. Então, a gente está vivendo uma época onde está muito quente. E como a gente também preza muito pela saúde, a gente aconselha sempre as pessoas elas fazerem essa atividade logo no início do dia e também um pouquinho depois do final de tarde, quando o sol está um pouquinho mais baixo, porque tem feito muito calor. Mas a corrida hoje, com certeza, no verão, é um dos esportes aí mais requisitados aí nessa época. É o que puxa. Agora tem alguns esportes, doutor, que são aqueles esportes da moda também, né? Também. Tem algum que está puxando 2019? Na realidade, dos esportes praticados ao ar livre, a corrida a gente tem visto aí que tem um número crescente de seguidores nos últimos anos, até em razão de ter uma assistência maior por parte dos treinadores, por parte das assessorias de corrida, de triatlon, né? E fica de fácil acesso porque isso é feito ao ar livre, na praia, então o pessoal tem aderido bastante a essas modalidades. E em termos mais restritos, de ambientes mais fechados, a gente tem visto um aumento significativo dos praticantes de CrossFit, né? Então, são os esportes mais em evidência hoje em dia. Mais requisitados, né? Existe alguma evidência de, por exemplo, mais lesões no verão ou mais lesões no inverno? Olha, depende muito do esporte, né? É lógico, se você pega o verão e o inverno, o número de praticantes de exercício físico no verão ele aumenta. Então, proporcionalmente, o número de pessoas que se machucam também eles vão aumentar, se você comparar ao inverno. Mas, em relação à época do ano, só porque é verão, só porque é inverno, dificilmente. Lógico, o inverno é uma temperatura um pouco mais fria, então a gente precisa tomar uma série de cuidados em relação a você aquecer o seu corpo, para você começar a fazer um treinamento. Então, geralmente, o aquecimento ele é muito mais importante, não que no verão não seja, mas no inverno, pelo fato de estar uma temperatura um pouquinho mais fria, de você ter uma contração muscular, das musculaturas precisarem de um aquecimento maior, é uma época que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado e observar um pouquinho mais. No seu consultório, doutor, quais são as principais reclamações? As principais reclamações são diversas, né? As questões referentes a lesões são só uma pequena parcela das queixas. Muitas queixas são referentes ao fato da pessoa treinar e não ver resultado no treino. E aí a gente faz uma pesquisa bem abrangente quanto à série vermelha do sangue, o perfil hormonal todo da pessoa, os micronutrientes que são as vitaminas, e hoje em dia a gente sabe que eles precisam ser otimizados no atleta, no praticante de atividade física. Às vezes não basta determinada vitamina estar dentro do padrão referencial do laboratório, mesmo porque esses padrões, tem muitos deles que estão defasados hoje em dia. Então a gente tem várias maneiras de otimizar perfil hormonal, série vermelha do sangue, garantir uma boa oxigenação, níveis baixos de oxidação. E aí a gente vai trabalhando todo um ajuste fisiológico para a pessoa ter, em primeiro lugar, uma saúde adequada e, em segundo lugar, conseguir o resultado que ela tanto objetiva. Então, aí a gente entra na questão do aconselhamento, né, doutor? Muita gente acha até por conta desses esportes de verão, que são esportes acessíveis, de repente não precisa de uma orientação, coloca o seu tênis e sai andando ou correndo na praia. A falta de uma orientação específica também não vai trazer o resultado esperado e pode até trazer algum tipo de lesão, né? A gente vê na literatura médica aí alguns contrassensos frente ao que nós observamos aí dos praticantes, né? Então, se você pegar, por exemplo, a corrida, que é um esporte extremamente praticado nessa época do ano, a literatura fala que para evitar lesões por estresse, a gente não deveria rodar mais do que 35 km semanais.
Se você pegar um corredor de endurance, ultra endurance, um maratonista, às vezes ele faz 35 km em um treino somente. Né? E tem atleta que chega a fazer 20, 30 km de manhã e vai fazer um outro treino no período da tarde. Então é assim, como adequar a questão literária, a questão médica, com a individualidade de cada praticante, de cada atleta, né? Então, precisa um estudo mais pormenorizado dessas variáveis todas para a pessoa poder praticar o seu esporte com segurança. Agora, esse pessoal que às vezes vai para a praia sem orientação também corre o risco de se lesionar e aí vem a questão da automedicação, né? Esse é um grande perigo? Sim, infelizmente bastante comum, né? Sim, principalmente o uso de anti-inflamatório, né? Pessoal que acaba, geralmente quando inicia o verão, quando você chega aí perto de novembro, dezembro, muita gente acaba se empolgando por causa da estação e eles acabam procurando as academias, os estúdios, enfim, para terem um resultado rápido. E a gente sabe que o exercício físico, assim como qualquer outra atividade, é algo que tem que se tornar um hábito. Então, a gente brinca muito, né? Fala assim, que o corpo do verão você constrói no inverno e não no verão. Né? Então, o risco de você se machucar, você sendo uma pessoa sedentária, que nunca fez nada, ou se você está muito tempo parado e você querer acelerar muito no verão, ele é muito grande. E aí é onde você falou, que vem a parte da automedicação, as pessoas elas acabam, então, hoje é muito fácil o acesso a isso, né? Então as pessoas elas acabam se automedicando e aí também acaba complicando a situação. É um estiramento, pega um relaxante muscular, Sim, né? Um exatamente. analgésico. E aí tem algumas pessoas que têm muito problema de estômago e isso acaba podendo gerar algum tipo de desconforto. Você falou dessa questão de estiramento, né? Então as lesões musculares têm uma relevância muito grande dentro desse contexto. E geralmente quando a gente tem uma lesão de cunho muscular, uma distensão, um estiramento, existe um processo de 5 a 7 dias que é chamado de fase inflamatória. Naquele período o anti-inflamatório até pode ser eficaz. E aí passado esse período inicia-se um outro período de também 5 a 7 dias que é a fase cicatricial do músculo. Então é muito comum, o que acontece? Passa 5, 6 dias, a fase inflamatória se resolve. A pessoa não sente mais dor e volta a treinar, porém o músculo ainda não se recuperou. Né? As fibras ainda não foram refeitas e aí ela lesiona de novo. Então é aconselhável sempre ela investigar um pouco mais. Teve algum problema, alguma dor, algo estranho, né? Vai procurar um profissional, uma orientação e averiguar se realmente está tudo bem ou se ela está procedendo da maneira correta. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre esportes do verão. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os esportes do verão. E eu converso com o preparador físico Thiago Arias e com o médico especialista em medicina do esporte, Dr. Lucas Jankauskas. A gente está falando sobre todo esse procedimento do verão, né, que não vale a pena fazer qualquer coisa sem uma orientação médica. E eu queria agora entender um pouquinho, doutor, o que significa o controle oxidativo. Todo mundo quer ficar jovem, às vezes procura, né, uma alimentação saudável, um esporte, para tentar combater o envelhecimento. O que seria esse controle oxidativo? O próprio treino, né, a própria atividade física, dependendo do grau de intensidade, ela causa oxidação no organismo. Hoje em dia a gente sabe como vive em geral o indivíduo de metrópole. Ele vive sob estresse, respira um ar quase sempre poluído, às vezes apresenta alguma irregularidade de sono. É muito comum as pessoas comerem comida industrializada e em cima desse cenário todo ainda tem muita gente que quer fazer uma atividade física com um grau de intensidade alto. Isso tudo vai promover oxidação no corpo. Então existem maneiras de fazer um controle a respeito disso, se dosar em que níveis o indivíduo tem de oxidação no corpo e a gente trabalhar para neutralizar esse processo. Inclusive deixando o pH sanguíneo um pouco mais alcalino, que é o que vai evitar a doença e garantir uma promoção de saúde. Né? Só para você ter ideia, o próprio radical livre, estresse oxidativo, câncer, isso tudo se desenvolve em meio ácido. Se eu tiver um pH mais alcalino, estou evitando doença, então estou promovendo saúde no indivíduo. Agora, o esporte, então, se ele não for dessa forma, bem acompanhado, ele pode não ser o responsável por uma vida saudável, que é o que todo mundo acredita, né? Uma boa alimentação aliada à atividade física, você vai ter uma vida saudável. Não necessariamente se não estiver bem orientado. Bem orientado e existe um controle de todos esses marcadores, de marcadores hormonais, de marcadores referentes a essa oxidação,
as vitaminas, a parte dietética, né? Então, assim, o exercício físico ele vai servir como estímulo. E aí, dado o estímulo, a gente espera que o indivíduo responda de uma certa maneira, né? Mas para isso, essas bases todas têm que estar alinhadas, né? Agora, se a gente está falando, Thiago, dessas fases da vida, né, dessa questão da oxidação, existem alguns exercícios específicos, por exemplo, para a época de menopausa e andropausa? Olha, a gente sabe que essas épocas, principalmente no homem e na mulher, é uma época onde existe um desnível hormonal muito grande, né? O Lucas pode depois até explicar isso com mais clareza. Mas na relação de exercícios, a gente sabe que as mulheres elas tendem a ter um pouco mais de fraqueza muscular. A gente sabe que pelo nível hormonal delas, você precisa estimular aquela musculatura a trabalhar, porque nos homens também, eles também começam a ter um índice de percentual de massa magra que começa a cair, eles começam a perder massa magra. Então a gente tem que estimular não só o trabalho de condicionamento físico, de aceleração do metabolismo, mas também de crescimento da massa muscular, de melhorar aquela qualidade muscular. Porque a gente sabe que depois de qual idade mais ou menos, Lucas? 35, 40 anos, você começa a ter uma queda do percentual de massa magra, né, do percentual de músculo. Então a gente tem que estimular essa produção, a gente tem que estimular esse crescimento e essa qualidade muscular. E o que pode ser feito, então, doutor, especificamente nessas fases da vida? Basicamente, a gente orienta o treinamento de força, né? Isso é imprescindível após os 40 anos. Independente da atividade que a pessoa faça, eu gosto de correr, eu gosto de fazer natação, mas tem que fazer um treino de força associado, isso é imprescindível. Uma boa musculatura ela vai melhorar o retorno venoso, ela vai tracionar o osso e produzir uma matriz óssea mais densa, com mais qualidade, ela vai deixar os tendões mais reativos, mais responsivos, né? E o hormônio que está mais relacionado à questão da força e, consequentemente, ao tônus muscular, é a parte andrógena que é presente tanto no homem quanto na mulher, ou seja, a testosterona. E as suas frações, né? Testosterona não é um hormônio. Em geral, a gente avalia quem produz, quem descarta, o que a gente tem em estoque, o que é usado a nível celular. Então, quando se fala em testosterona, é todo um cenário que tem que ser avaliado. E justamente esse hormônio a gente começa a ter um decréscimo na produção dele após os 35, 40 anos, como o Thiago falou. E isso é super passível de ser corrigido. Então, mas essa correção vem através de uma reposição hormonal ou de que forma isso pode ser corrigido? A reposição hormonal, e é bom que a gente diga, ela é algo assim, cercada por estigmas, né? Então a pessoa tem medo associa muitas vezes a reposição hormonal ao câncer. E hoje a gente sabe que, por exemplo, a testosterona, ela é um marcador de alcalinidade. Então a testosterona bem otimizada no corpo, ela traz mais alcalinidade e evita acidez. Isso garante que eu evite doenças, né? Então, e outra coisa, eu não preciso do hormônio sintético, hormônio via de regra, para modular a questão hormonal. Eu posso modular com vitamina. Há um bom tempo existe no mercado um suplemento que chama ZMA, é zinco, magnésio e aspartato de arginina, né? Sendo que o magnésio e a arginina são para otimizar a absorção do zinco. O zinco que é o cabeça da história. E o zinco serve para estimular a produção de testosterona, quer dizer, eu estou modulando a parte hormonal com base em vitamina. Eu posso fazer isso com fitoterápicos, posso fazer isso com creme transdérmicos e com o hormônio via de regra quando se faz necessária essa reposição. Agora a gente tocou no assunto também de um dos esportes da moda, é o CrossFit. O CrossFit é indicado nessas fases da vida ou já está forte demais? Assim, tudo depende da vivência que a pessoa ela já tem dentro do esporte, né? O CrossFit, ele é uma metodologia que ela foi criada para você trabalhar de uma forma com mais intensidade. Na verdade, são movimentos funcionais que você alia intensidade, carga e velocidade. Então, são movimentos multiarticulares, são movimentos que exigem um bom condicionamento técnico, uma boa consciência corporal. O que o Lucas está falando em relação nessa fase seria mais o fato de você fazer uma musculação, um trabalho de ganho de massa muscular, um trabalho de força. Não que dentro do CrossFit isso não é feito. Existem fases dentro da metodologia do CrossFit onde você trabalha força. Existem treinos complementares do CrossFit onde você vai trabalhar musculação.
mas nessa fase seria mais indicado a gente trabalhar mesmo a hipertrofia, o trabalho de ganho de qualidade muscular, seria mais nesse sentido. Que a musculação proporciona, mas o Pilates também, ou não? Seria o que? O ganho de massa? Isso. Não, o Pilates ele já Força você não. trabalharia a parte de resistência muscular, que é diferente do ganho de massa. Por isso que eu acho que hoje o Pilates, aliado a um exercício de força, a um trabalho de força, ele é muito benéfico. Porque o Pilates você vai trabalhar a mobilidade articular, então você vai trabalhar a qualidade das suas articulações, você vai trabalhar a sua flexibilidade muscular, você vai ajudar a melhorar a sua força de centro, que geralmente muita gente acaba tendo problemas na coluna, desvios posturais, porque adotam essas medidas erradas durante o dia, na forma de sentar, na forma de mexer no computador, no celular. Ele vai trabalhar também a parte de resistência muscular. Em contrapartida, o exercício de força você vai ganhar aumento de massa muscular, você vai ganhar qualidade muscular. E se você conseguir aliar isso tudo ainda, um treino aeróbico, ainda você ganha a parte do condicionamento físico, que o Pilates não traz. Então, são metodologias associadas que você consegue gerar esse bem-estar e essa qualidade, esse resultado no treino. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre esporte e saúde. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é esporte e saúde. Eu converso com o preparador físico Thiago Arias e com o médico especialista em medicina do esporte, Dr. Lucas Jankauskas. A gente está falando sobre os tipos de esporte e os cuidados que se devem ter. Eu queria falar agora um pouquinho da questão da hidratação. Qual a importância de se dar atenção necessária para a hidratação no esporte, doutor? Se a gente considerar que a gente precisa de uma responsividade e uma contração adequada da musculatura para uma efetiva prática do esporte, a gente tem que considerar que em torno de 70% do músculo é água. E só aí já dá para perceber a importância da hidratação, né? Diante do clima que a gente tem hoje em dia, verão, já existe uma desidratação que é inerente à prática de exercícios, inclusive de leve intensidade, né? Então, quando se faz um exercício mais sistematizado, com um grau de intensidade alto, é necessário focar a atenção na hidratação, porque ela vai tanto proteger o meu músculo, no sentido de me dar uma qualidade de treino, quanto vai propiciar um reparo adequado daquela musculatura que foi submetida ao estresse durante o treinamento. Para os idosos, que cuidados eles devem ter nesse período, Thiago? Do verão. Com certeza a questão do horário para praticar exercícios físicos, né? A gente sabe que o idoso geralmente ele é um pouco mais metódico, então ele já tem os horários dele de prática, ele não costuma fugir muito. Mas para as pessoas que treinam nesse horário mais quente, que é entre 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, até umas 4, 5 horas da tarde, né? Até a noite tem feito muito calor, mas pelo menos o sol ele já está um pouco mais baixo, principalmente atividades, exercícios que você faça ao ar livre. Então é legal você esperar um pouquinho, o sol baixar, vale a pena, porque realmente para o calor é muito ruim para um idoso, né, que ainda é um pouquinho mais debilitado, dependendo se tiver algum problema de saúde ou não, alguma síndrome metabólica, de ele poder fazer uma atividade no horário um pouquinho mais tranquilo. A alimentação específica para essa época do ano e para os esportes, doutor, o que é aconselhável? A gente aconselha, de uma maneira geral, uma alimentação um pouco mais leve, principalmente aquela que antecede a prática do esporte, né? Com frutas, inclusive com uma boa hidratação, e os alimentos de cunho mais proteico no pós-treino, até para favorecer o adequado reparo muscular, né? Então, dá para comer um sanduíche antes? Dá para comer. Falando da questão das roupas, também é um cuidado que se deve ter, ainda mais por conta das altas temperaturas, né? Roupas específicas para treino? Sim, geralmente roupas mais leves, né? Se você tiver roupa mais leve, seria a melhor opção. Hoje em dia eles fazem uma roupa que ele tem um fator de proteção solar, né? Que você consegue, por mais que você faça atividades no meio externo, que nem no meu caso, eu remo praticamente todos os dias e o único horário que eu tenho para remar é o pior horário, que é do meio-dia e meia a 1h30 da tarde. Então é muito sol, é muito quente. Então eu tenho as roupas que têm essa proteção UV, que são aquelas proteções que você não deixa os raios solares elas passarem para a pele, ou eles atenuam bastante esse efeito. Então você acaba usando manga comprida, tem uma viseira, tem boné. Então se proteger do sol o máximo possível e você sempre manter roupas leves. Fala um pouquinho de alongamento, doutor. Qual a importância do alongamento antes do exercício e após o exercício?
antes do exercício, nenhuma. Para desmistificar o que o pessoal fala, que o alongamento ele protege e evita a lesão. Não existe essa correlação na literatura. O alongamento ele serve para trabalhar flexibilidade. E isso deve ser feito numa sessão à parte do treinamento, né? Lembrando, inclusive, que a flexibilidade é uma valência física, de todas as valências físicas, potência, força, explosão muscular, é a valência que está mais associada à minha hereditariedade. Então, flexibilidade, em geral, a gente vê que a pessoa tem ou não tem. Então, a gente pode culpar pai e mãe, né? Não pode é culpa culpar, nossa. pode. E é legal. E é lógico que treinando a questão do alongamento, tentando atingir uma flexibilidade maior, a gente consegue melhorar essa questão. Mas é um processo meio que limitado. Isso é importante porque vai me dar mais qualidade de treino, mas não vai me proteger de lesões. O importante, como o Thiago havia falado no começo, é a gente fazer um bom preparo antes da prática do exercício. Com uma dieta adequada, uma boa hidratação, a roupa adequada e inclusive com um aquecimento feito da maneira correta. E isso que o Lucas falou é muito bacana, dessa questão do alongamento, do trabalho de flexibilidade. Existem as duas fases da flexibilidade e alongamento, que você pode trabalhar ele de fase elástica e fase plástica. Fase plástica é quando você começa a moldar a sua musculatura para você ser uma pessoa mais flexível. E isso demanda tempo. Você precisa fazer, como o Lucas falou, uma sessão à parte. Então, suponhamos, você é uma pessoa que você vai caminhar na praia, você vai correr, aí depois do seu treino, você vai lá, alonga 2 minutinhos e vai para casa. Isso você pode trabalhar, isso a gente pode chamar de um alongamento elástico, onde você trabalha e você não consegue moldar a sua musculatura para que ela tenha uma boa flexibilidade. Por que o Lucas falou que é bacana você fazer a sessão de alongamento após o exercício? Porque o músculo ele já está aquecido, ele já está com uma maior irrigação sanguínea, o oxigênio está bem depositado naquela musculatura, então é onde você vai conseguir ter as ferramentas necessárias para fazer com que aquele músculo ele saia de uma fase mais encurtada para estar numa fase mais alongada. O melhor desempenho do músculo, a gente pode Exatamente, dizer isso. É como se você pensa numa massa de modelar. Se você pega uma massa de modelar fria e você tenta quebrar essa massa de modelar, você vai perceber que vai ter micros rachaduras nela. Se você coloca ela num forno e você aquece, na hora que você tira, você estica ela, você percebe que ela entra numa fase plástica, ela consegue se manter mais alongada durante um bom tempo. E Thiago, Lucas, muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.